Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais um programa Cenário. Aliás, um dos últimos já deste ano de 2015. E o nosso entrevistado é uma pessoa muito especial, é o jornalista José Carlos Finez, editor responsável do Cruzeiro do Sul. Ele vem falar sobre um trabalho dele, da Loja de Ideias, né, Finez? Sim. Que produziu em 2002 um belo documentário sobre a vida do Aloysio de Almeida, cônego Luiz Castanho de Almeida, um dos nossos maiores historiadores. No meu conceito é o maior, mas existe aí uma divergência, porque nós tivemos lá atrás, no começo e meados do século XIX, nós tivemos o Varnhagen, que foi considerado o pai da história do Brasil. Mas ele se dedicou mais à história do Brasil, à alta história do país e da América do Sul. Já o Aloysio de Almeida é um historiador paulista, ele se dedicou e se engrandeceu, na verdade, contando a história de Sorocaba e de São Paulo. E plagiando uma frase do vídeo do Finez, eu diria que o padre de tanto contar história, hoje ele virou uma história. É isso, Finez? Isso mesmo, Sérgio. Prazer estar aqui com você, falando sobre esse tema apaixonante, né, que é o Padre Castanho e o trabalho dele. Finez, você chegou a conhecer o padre? Não, eu conheci o padre de passar na frente ali e vê-lo sentadinho no portão. Que era aquela figura. É do bairro, né? Era do bairro, eu sou do bairro da Vila Hortência, e sempre a gente passava ali na Rua Barbosa, ele estava sentadinho, tinha aquela figura tradicional. A Sandra, que é a minha mulher que fez a pesquisa, ela, quando aluna do Benecleto, o Benecleto mandava os alunos entrevistarem o padre, então ela chegou a ter um contato assim. Chegou a gravar uma entrevista com o padre, que infelizmente depois ela perdeu, né? Foi bom você lembrar. A Sandra Nascimento, a esposa do Finez, é jornalista e faz parte dessa produção do vídeo Aloysio, né? Aloysio. É um vídeo de 2002. Sim, a gente produziu juntos a parte de pesquisa, de roteiro, né? De entrevistas. Foi a nossa segunda produção. A seleção Aloysio de Almeida? Olha, a gente tinha começado a trabalhar em vídeo em 95, né? Fazer programas na TV local, e depois a gente fez um vídeo chamado Caminhos da Arte, um documentário de 45 minutos, e daí já várias pessoas começaram, quando surgiu a Link, e a gente, foi da primeira leva da Link, o Aloysio. E a gente... O Aloysio é da primeira? Da primeira leva, 99, 2000, por ali. E... Os Espantalhos. Os Espantalhos, seu também, né? Daquele primeiro lote de realizações. Isso. Então já várias pessoas, e eu me lembro inclusive de você, falando, tem que fazer alguma coisa sobre o Aloysio. O Aloysio precisa ser contada essa história, né? Então eu já tinha uma admiração muito grande pelo trabalho dele, né? E realmente foi uma escolha muito acertada. Dos trabalhos que a gente fez, poucos, assim, documentário, é um dos que a gente mais se orgulha, assim, que mais dão alegrias pra gente. Você encontrou um material fotográfico muito rico, né? É lá da casa do Aloysio de Almeida? Da casa Aloysio de Almeida. Eles liberaram todo o Instituto Histórico, né? Liberou todo o acervo que tinha lá. E uma coisa interessante, nós não conseguimos uma imagem do padre em movimento, assim, uma filmagem, Super 8, alguma coisa assim. Mas ele foi das pessoas que eu conheço, acho que uma das mais fotografadas em toda a vida. E você depois nunca se achou uma imagem dele em movimento? Nunca. Filmado? Nunca. Não, tive contato com o Gianola, que era quem filmava bastante Sorocaba naquela época, né? Adolfo Gianola. Eu, infelizmente, não tenho notícia, assim. Se alguém tiver, até seria interessante que surgisse. Olha, eu também nunca vi. Dele falando, nós conseguimos um áudio, né?
que dá para até um áudio já com a doença dele bastante avançada, ele fala com bastante dificuldade, conversando com umas crianças que foram entrevistá-lo, né? Então o Frioli emprestou pra gente, Adolfo Frioli. O macaco já foi gente. E ande como quiser. Não é gente que já foi macaco, é macaco que já foi gente. E a gente tirou um trechinho que a gente usa no vídeo até para ilustrar mais ou menos como era a dificuldade dele se comunicar, tudo mais, né? Fala dele, né? Mas é uma pessoa assim, nunca vi uma pessoa tão fotografada, era como se fosse um superstar, assim, porque ele era uma figura fotogênica e os fotógrafos do Cruzeiro, o Mussum, né, o Anivaldo, o Adival, eles parece que, não sei, tinha algum encanto na figura dele, que eles produziam umas fotos lindíssimas, né? E antes dele já... Aquela foto na cadeira de balanço é minha. Sua, do professor Luizito Marins, tem várias fotos, né? Até nós colocamos o crédito lá no final do vídeo dos fotógrafos que a gente conseguiu identificar. Sabe, né? que eu fiz uma foto, Finês, uma vez, ele tinha uma roseira na frente da casa dele. E ele estava olhando a rosa assim, eu fiz uma foto. Não sei onde foi parar esse negativo, nem a foto. Mas eu fiz nesse mesmo dia em que eu fiz a foto dele na cadeira. Na cadeira que é célebre, né? Essa foto. Essa foto tá. Essa e uma que ele está assinando assim, um livro, assim, né? Isso. Mas tem fotos lindíssimas dele e deu para fazer um bom trabalho. Hoje, com as tecnologias que tem, com os programas naquela época de edição de vídeo eram bem toscos, né? Hoje daria para fazer um trabalho ainda melhor, assim, explorar mais as fotos. Hoje inclusive tá mais fácil de você trabalhar, né? Ah, sim, o que a gente levava dias fazendo, hoje se faz em questão de minutos, sem brincadeira. Você sabe que o grande segredo da vida do padre, no meu entender, é a produção dele, o tamanho da produção dele para uma pessoa assim limitada, fisicamente limitada. Eu costumo dizer, ele não falava, ele não ouvia, ele não conseguia escrever, ele não conseguia andar. E foi o cara que mais produziu, nós dois juntos com todos esses sinais de vida inteira, nós não conseguimos produzir o que ele produziu. Exatamente. Como que se explica isso? A única explicação que eu tenho eu resumo numa palavra: paixão. Ele era realmente apaixonado pelo que ele fazia. Ele não era assim, movido a qualquer outra coisa senão a paixão. Você vê que quando ele começa a escrever na década de 30, né? Isso. E quando a doença já o afastou das atividades da igreja. Em 36 ela abandona a paróquia porque já não está em condições mais de tocar a igreja. E mergulha na pesquisa e não sai mais daí por quase 50 anos, até a morte praticamente. Até né? a morte. E ele se tornou um dínamo, na verdade. Ele era um cara assim que aglutinava, né? As pessoas queriam conhecê-lo. Ele pautava, né, os jovens historiadores, os aprendizes, né, de historiador. Ele pautava, vai atrás disso, vai atrás daquilo. E o interesse que ele tinha assim, pela cultura nossa, brasileira, regional, paulista, do interior. Folclórica. Folclore, né? É um negócio impressionante, assim. É bonito de ver, né? Eu acho bonito. Assim, ele era totalmente apaixonado e dedicado ao que ele fazia. Né? Ô Finês, vamos agora falar um pouquinho sobre a produção, o gênero de produção dele, história, folclore, poesia, sei lá. Mas isso nós vamos deixar para o segundo bloco. Ok. Tá? Vamos para um ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguardem. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio.
Diniz Assessoria Empresarial. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está ouvindo o jornalista José Carlos Finez, que está falando um pouco sobre a vida de Aloysio de Almeida, que foi o personagem de um vídeo produzido por ele com o apoio da Link, Aloysio, né? Isso. A gente estava conversando anteriormente sobre a capacidade de trabalho e a persistência do Aloysio de Almeida. E você estava contando uma passagem aí curiosa no intervalo. Vamos passar essa história para o grande público. É uma historinha ilustrativa de como ele se absorvia, se entregava no trabalho, né? Que ele ficava pesquisando no arquivo municipal, que ficava ao lado da prefeitura, ali na rua Brigadeiro Tobias, e um dia, no final do expediente, o funcionário fechou tudo e foi embora para casa e esqueceu que o padre estava lá pesquisando. E provavelmente devia estar ainda meio claro, né? E quando chegar em casa ele lembrou, falou, pô, mas eu não vi o padre ir embora, então voltou, abriu, e o padre não tinha se dado conta de que tinha ficado trancado lá dentro, poderia até passar a noite lá, né? De tão envolvido, né? Na pesquisa que ele estava. Ele se entregava realmente, ele tinha uma paixão muito grande pela cultura nossa, pela nossa história, né? Eu não sei se é no livro, naquele livreto do Dantas, né? Arruda Dantas. Arruda Dantas, que conta que o padre ia para São Paulo, no arquivo público, e ficava lá, chegava de manhã, saía à noite, comendo apenas uma bala, uma bolachinha, ele gostava muito de passa, né? Diz que ele passava o dia inteiro nisso e não saía de lá, até avisarem, ó, tá na hora de ir embora dele. Tem outro também fator interessante que nós estávamos comentando, Finez, de ele levar para casa documentos, né? Ou do arquivo permitir que ele levasse algum documento para casa, né? Acho que parece-me que é caso único, né? Eu acredito que sim. E mostra também, né, o quanto ele era familiar, né, a esses institutos, essas bibliotecas, né? Ele realmente, enquanto ele pôde, ele foi realmente, né? Quando ele não pôde mais por causa da doença, aí ele pedia e as pessoas se correspondia bastante, né? Tinha uma correspondência muito intensa, né? A gente estava falando no final do primeiro bloco sobre a produção dele de folclore. Você fez algum estudo sobre isso na preparação do teu filme? Nós consultamos o livro dele sobre anedotas, né? Então, assim, não entramos muito, né? Porque o vídeo em 30 minutos você acaba tendo que fazer uma coisa muito concentrada, né? E não dá para detalhar muito, né? Na verdade, assim, você fez através de depoimentos, né? Exatamente. Até o número de depoimentos foi bem restrito, assim, mas eu tenho assim a impressão de que a gente foi muito feliz na escolha das pessoas que falaram, né? O Sérgio foi uma das pessoas que deram depoimento no vídeo. Vamos comparar os historiadores que tem hoje aqui na cidade, eu me incluo num deles. Temos pernas, braços, carro. Um sistema hoje de informações violento com a internet. E, no entanto, nós não produzimos a metade do que ele produziu, doente, surdo, com as mãos trêmulas. Além da Vera Job, o Zé Incal, o Frioli e o Rogic Vieira, né? Então, nós tivemos
que selecionar muito bem, porque meia hora, né? O que pouco. você consegue colocar de 5 pessoas falando e mais a narrativa de toda a biografia dele, né? E a produção dele é muito grande, né? Muito grande, histórica. uma vida muito cheia de Mais né, de 20 livros, não? Ele tem? 22 livros publicados e alguns inéditos, né? E Fora os artigos. milhares de artigos que estão aí ainda para ser, né, digitalizados e preservados, né? E ele era um cara muito perfeccionista, né? Quando o Jockey Club fez 100 anos, fizeram uma revista de turf especial e encomendaram um artigo para ele sobre o cavalo tubiano. Mas tem prazo, você, pessoal, você sabe muito bem que nós temos sempre prazo, revista, jornal, até livro, que é nosso mesmo, a gente tem prazo. E ele começou a receber informação, ele mandava um artigo 2 semanas depois, ele mandava outro de novo, aquele lá deixa que encontrei mais coisa. Ele escrevia para todo mundo na América do Sul, pedindo informação. Só sei que depois que a revista foi à rua, ele continuou mandando uma ainda sobre... Eram mais ou menos umas 30 páginas sobre o cavalo tubiano. Não sei se ele chegou, se leu alguma coisa dele a respeito, né? Não, sobre o tubiano, sim. Inclusive no Cruzeiro também fizemos depois uma reportagem nos anos 80, né? Foi. Um caderno. Isso mesmo. Agora, a contribuição dele com o jornalismo nosso. Eu tenho 50 anos, 55 anos de jornalismo. Você vem vindo já mais uns 20 anos, Inês? 34 anos. 34 já. Então os dois juntos dá mais de 80. E quase todo dia o padre tem alguma coisa para contribuir, não é? Sim. O padre ele se tornou um alicerce, uma referência da nossa cultura, da nossa história, né? Você vê livros que são lançados, artigos, não tem nada, não é possível fazer nada sem antes e beber dessa fonte, né? É verdade. Ele continua sendo a nossa fonte de informação, né? A grande fonte de informação, né? Vamos dizer assim, a fonte inicial de informação. Né? Daí o cara pode aprofundar e buscar outras coisas, mas sem passar por Aloysio não dá. E o Zé Encal, ele fala uma coisa no vídeo muito interessante, né? Que ele abriu caminho em todas as direções, na educação, na indústria, em todas as áreas, né? De administração pública, de política e tal, religião, folclore. Então, quer dizer, hoje fica mais fácil para os pesquisadores já ter uma estrada, né? Para percorrer, né? Para ir mais além um pouco. Sabe, Finês, tem gente que acha que isso é bom, tem gente que acha que isso é ruim. É um bom tema para a gente discutir no próximo bloco, tá? Ok. Vamos para um intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguardem. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No UP, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico,
uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o jornalista José Carlos Finez, editor do jornal Cruzeiro do Sul. Finez, a gente terminou o segundo bloco fazendo o seguinte questionamento. A abundância de informação deixada pelo padre para os futuros pesquisadores, para os jornalistas, tal, foi ótimo ou não? Tem gente que acha que foi muito bom ele ter produzido, ou ruim porque ele nos deu o prato feito e nós não fazemos um novo prato. Mas aí o defeito é nosso, né? Eu acho lógico lógico que não é dele. Ele fez dentro da capacidade dele, que era imensa, ele fez assim, algo fantástico, assim, né? Realmente. Mas agora, quer dizer, cada um tem que pegar esse trabalho e levar mais adiante, né? Aprofundar, né? Hoje... Até rever alguma coisa é possível? Até rever, não, a história está sempre sendo revista, né, Sérgio? É verdade. Quantas vezes a gente vê informações que a gente tinha como reais, como de repente sendo desmentidas, né? Agora tem essa Comissão da Verdade reescrevendo a história recente do país, né? Então, a história está sempre sendo retrabalhada, assim como a ciência em geral, porque sempre surgem fatos novos, instrumentos novos de pesquisa e tudo mais, né? Acho que agora que tem internet, que tem essa facilidade de intercâmbio de informações, né? É a obrigação das pessoas pegarem isso que o padre fez e levarem adiante, né? Agora, criticá-lo por ter feito, não vejo... Não. A crítica não é a crítica ao padre. A crítica é o processo, não é? A crítica foi bom para nós ter tudo isso na mão ou não? Eu acho que foi bom, do padre, não é independente do padre. Mas você falou sobre a história que nós estamos fazendo através da internet. A internet, enquanto ela não for disciplinada, essa está sendo um mal. Porque o que tem de informação errada, nossa, de distorção, eu acho que, eu não sei, devia ter algum dispositivo. Eu mesmo fiz um livro em cima de um erro da internet. Internet espalhando para todo canto do Brasil, do mundo até, que o Baltazar Fernandes, o nosso Baltazar Fernandes, matou um padre, né? E é falsa a informação, falsa assim, facinho de provar, os fatos estão aí escritos, né? E como é que isso corre? E isso eu estou falando um caso porque é um caso meu, mas tem muitos, você com o jornal lá, você sabe, você deve recomendar cuidado nas informações às vezes da internet. A internet mas é um instrumento bom, não é? O instrumento é maravilhoso. Mas eu acho que nós vivemos num momento assim que as pessoas acham que a internet, tudo que está ali é verdadeiro, tal, que é uma fonte confiável, né? Mas já estão percebendo as mancadas, né? E eu acho que ela vai acabar revalorizando a função do pesquisador, do bom repórter, do bom jornalista, né? Ela vai acabar revalorizando. Por falar em valor de informação, o Aloysio, o mundo acadêmico de hoje, de Sorocaba, vamos avalar o pessoal da Uniso, que lá tem uma cadeira de história, faz restrições ao padre, pela questão das fontes. Eles acham que o padre é muito falho na citação das fontes do trabalho dele. Mas, primeiro, na época do padre, não tinha legislação que leva você a fazer
uma bibliografia, certo? Hoje é obrigatório, você tem que fazer, tem até a técnica, tem as normas, que você deve fazer. Mas o padre, você vê nos livros dele, todos eles têm, entendeu? Então, e por isso, eles recomendam, falam para os alunos falam quando vão me procurar. Eu falo, mas o padre assim, mas o padre... Não, o padre ainda é. A biblioteca de vocês na universidade homenageia o padre, por que vocês não estão acreditando no padre? O que você acha dessa colocação que se faz em relação ao padre? Olha, eu sou anti-acadêmico por natureza, assim, né? Eu acho que o jornalismo mesmo... nós somos do mesmo... Nós somos dessa linha, né? Eu acho que, assim, ou você confia ou não confia, né? Você tem aqueles grandes historiadores da antiguidade, né? Tem um historiador que viu a erupção do Vesúvio, a destruição de Pompeia, ele relata, nós vamos descartar isso porque, né? Não era acadêmico? Não foi feito dentro das normas acadêmicas, né? Mas eu acho que é Plínio o Moço, se não me engano. Então, eu acho assim, em termos de informação, nada é descartável, né? Eu acho que você pode falar, bom, isso aqui deve ser melhor checado, melhor apurado, vamos procurar onde que está essa fonte, então, né? Mas descartar sumariamente, eu não sou contra. Porque você veja, os escritores, os historiadores vamos falar de 100 anos atrás, ninguém tinha norma, ninguém trabalhava com norma de fontes de consulta. Então, como é que ficam os grandes historiadores? Como é que fica toda a história contada, toda a história. Até aqui, né? Até aqui. Como é que fica? Exatamente. Né? E o padre, eu li no livro Vida e Morte do Tropeiro, tem uma parte que ele cita uma fonte dele que é um cidadão de Sorocaba. Eu não vou citar o nome dele porque é de família conhecida, mas o fato é só curioso, nada contra. Então, diz, olha, a grande fonte minha nessa questão foi fulano e tal, assim, assim. E eu fui falar com um parente dele. O cara não conhecia o parente, não sabia que ele tinha sido tropeiro, certo? E a pessoa envolvida em história, né? Não fui perguntar pro cara que não tem nada a ver com a coisa. Agora eu encontrei um filho desse cidadão. Não, um neto desse cidadão. Quer dizer, então o padre põe nas informações dele. E eu também não sabia, soube agora, faz 15 dias que eu soube, né? Mas está lá a informação, o cara levava muares de Sorocaba para Santos para ser embarcado para Bahia. Isso não está na história, só está num cantinho do padre, que o padre fez. Então são fatos importantes que ele soube preservar, né? Sim. Ele era muito responsável, acredito, com a informação. Inês, muito obrigado. Pena que a gente tem um tempo limitado e não podemos continuar conversando mais sobre essas questões históricas de Sorocaba. Eu que agradeço, Sérgio. Prazer estar aqui. E assim nós encerramos mais uma edição do Cenário. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana.